E aí, gente, tudo jóia? Professora Lígia Donini de Direito Tributário aqui com vocês novamente. Hoje são 17 de março de 2022 e vamos estudar a competência tributária, tá bom? Então, bora lá para a competência tributária. O que acontece, gente? Quando que nós podemos falar que somos verdadeiramente livres? O que vocês acham? Quando que a gente pode falar que a gente é independente, que a gente é livre? Hein? O que você acha? Quem pensou que quando a gente tem o nosso próprio dinheiro, acertou. Ah, mas verdade, então eu tenho independência, eu sou livre quando eu tenho o meu dinheiro? Isso mesmo. Então, com relação aos entes tributantes, não seria diferente, não é verdade? Então, por isso, o que acontece? Nós somos divididos em federações, não é mesmo? Então, nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Cada um tem que ter o seu dinheiro para ter a sua autonomia. Tudo bem? Então, por isso que a Constituição Federal, de forma sábia, trouxe a competência tributária. A competência para cada ente instituir o seu tributo. Tá certo? Isso tem tudo a ver com o princípio do federalismo, ou seja, para dar essa autonomia, essa liberdade aos entes da federação. Por isso que a competência tributária é cláusula pétrea, conforme disposto o artigo 60 da Constituição Federal. É uma limitação ao poder de tributar. Por quê? Porque se você retira a autonomia, o dinheiro, a competência tributária do ente, você interfere no pacto federativo. Tanto é que vamos olhar aqui para essa súmula, só para a gente memorizar. Olha aqui a súmula 69 do STF, bem antiga, tá? Mas super atual, com eficácia. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Realmente, a Constituição Estadual, ela não pode vir e querer mexer nos tributos do município. Por quê? Porque quem determina a competência tributária é a Constituição Federal. A Constituição Estadual não tem este poder. Agora vamos para a nossa questãozinha aqui, para a gente começar a entender a matéria, uma questão da ESAF. Ah lá, a Constituição Federal estabelece taxativamente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Muitas vezes vocês não sabem a matéria ou não se recordam da matéria. Então, você tem que interpretar a questão, tudo bem? Porque às vezes a questão, ela te dá um norte. Então, vamos lá, a Constituição Federal, ou seja, então eu já tenho que pensar na Constituição, estabelece taxativamente. Taxativamente é fechado. Eu não posso o quê? Eu não posso ampliar. É aquele rol limitado, é aquele rol fechado, é aquele rol taxativo. A competência tributária. Então, onde é que está a competência tributária? Está na Constituição Federal. E é taxativo, é fechado. Eu não posso ampliá-la. De cada ente político. Dessa forma, relativamente ao assunto, podemos dizer que o exercício por um ente político de competência atribuída constitucionalmente a outro é possível havendo acordo entre os entes políticos envolvidos? Gente, vamos lá. Se a gente está falando que a competência está na Constituição Federal, em tese, como é que eu posso mudar a Constituição Federal? Como que eu mudo os artigos de lugar na Constituição Federal? Como que eu retiro um artigo, eu coloco um artigo lá? Por meio de uma emenda constitucional.
Essa é a regra geral. Agora vem cá. Será que um acordinho entre os entes vai poder mudar essa competência? Será que, por exemplo, eu sou a União, eu não quero ter a dor de cabeça, a encheção de saco do imposto sobre grandes fortunas. Porque isso vai dar pano para manga. Então você quer saber? Ô Estado, vamos fazer um acordo aqui que eu vou dar essa competência para você? Gente, não pode. Um mero acordo não pode mexer nos artigos da Constituição Federal, não é mesmo? Então, letra B. A competência pode ser exercida a qualquer tempo, não sendo limitada a prazo. E aí? Certa a resposta? Certo. Vamos raciocinar também. Vem cá, nós temos um imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição Federal. Ele foi instituído? Ainda não. A União não criou ainda por meio da lei complementar um imposto sobre grandes fortunas. E aí ela tem um tempo para fazer isso? Alguma vez você escutou que tem um tempo para instituir um tributo? Não, não tem tempo. Não caduca, não decai. Incaducabilidade. Tudo bem? É um direito que a União tem, um direito potestativo presente na Constituição Federal de instituir um imposto sobre grandes fortunas. Da mesma forma, por exemplo, o empréstimo compulsório. E aí? Foi instituído o empréstimo compulsório recentemente? Não, né? Então não há um prazo, tá? E a gente não fala em prescrição, tá, gente? Porque não é a perda da pretensão. O que acontece? Decadência tem a ver com a perda de um direito previsto pela norma. Um direito potestativo previsto pela norma. Se a Constituição desse um prazo para instituir um tributo, esse prazo seria decadencial. Como não ocorre isso, não caduca, não decai, tá certo? Então, letra correta, letra B. Vamos para C, vamos analisar a C. O não exercício da competência pode acarretar a sua transferência a outro ente político, independentemente de acordo? Gente, se nem com acordo pode, imaginem sem acordo. Imagine que simplesmente assim, num passe de mágica, os incisos da Constituição Federal eles mudam em razão do tempo. Claro que isso não pode ocorrer, não é verdade? Então, letra C, errada. Vamos para D agora. A competência para instituição de imposto extraordinário é exclusiva dos estados e dos municípios? Falso. Qual que é o imposto extraordinário? É o imposto extraordinário de guerra, que nós já estudamos quando a gente falou do empréstimo compulsório, porque nós estudamos juntos com o empréstimo compulsório, tá? E de quem é a competência com relação à guerra, gente? Quem que manda na guerra? É o Estado? É o município? Quem que vai lutar na guerra? É a PM? Não é, né? É o Exército. E a quem pertence, entre aspas, o Exército? A União. Então, os impostos extraordinários de guerra, competência da União e não dos estados, municípios ou Distrito Federal. Letra E. No tocante aos impostos, o exercício da competência é partilhado entre os entes políticos? Falso. Cada um tem a sua competência. Vocês estão entendendo? O que acontece? A União tem competência para o imposto de renda. Só ela tem essa competência. O Estado tem competência para o IPVA. Só ele tem essa competência. O município tem a competência para o IPTU. Só ele tem essa competência. Você não partilha essa competência. Tudo bem? Então, por isso que também está errado. Então, letra correta, letra B, de bola. Competência suplementar. Competência suplementar. Vamos lá.
gente entender isso daqui, nós precisamos fazer a pirâmide de Kelsen, tá? Vamos lá. Vamos fazer a pirâmide de Kelsen do ICMS do estado de Mato Grosso? Vamos já começar a dar uma olhadinha no ICMS do estado de Mato Grosso? Então, bora lá. Então, eu tenho aqui a pirâmide de Kelsen, né? Quem que está no ápice dessa pirâmide? A Constituição Federal. Artigo 155, porque nós estamos fazendo o ICMS de Mato Grosso. Beleza! Depois, qual que é a norma geral aqui? A norma nacional com relação ao ICMS? É a lei complementar, não é? Que é a famosa Lei Candir 87, que todos os estados precisam respeitar. Aí nós temos a Lei de Mato Grosso, que instituiu o ICMS, que é a 7.098 de 98. Tudo bem? Beleza? Aí nós temos o regulamento do ICMS de Mato Grosso, que é um decreto de 2014. Aí nós temos portaria, instrução normativa e assim por diante. O que o operador do direito precisa fazer? O que eu faço todo dia na prática lá no meu escritório? Porque eu sou advogada, né, gente? Então, o que acontece? Sai uma portaria nova, eu sempre tenho que fazer a pirâmide de Kelsen. Então, tá aqui a portaria. Eu tenho que ver se respeitou o decreto. Eu preciso ver se o regulamento do ICMS respeitou a lei do estado de Mato Grosso com relação ao ICMS. Aí eu preciso observar se essa lei respeitou a Lei Candir e se a Lei Candir respeitou a Constituição Federal. Tá certo? Beleza até aqui? Normas gerais de direito tributário precisa de lei complementar. Tá lá no artigo 146 da Constituição Federal. Aqui no ICMS nós temos a Lei Candir. A Lei Candir. Para a maioria dos tributos nós temos como norma geral, nós temos o CTN. Por exemplo, para o ISS, nós temos a Lei Complementar 116, tá certo? Para que isso? Para evitar a guerra fiscal, tá, gente? Para haver uma igualdade, basicamente. Então, o que acontece? Todos os estados precisam respeitar a norma geral, a norma nacional, a lei complementar, a Lei Candir, tá certo? O X da questão aqui é e se não existir essa lei complementar? Se não existir a norma geral, e aí? O que acontece? Não é verdade? Ó, vamos ver do IPVA? Vamos ver do IPVA? Aqui, ó, do IPVA nós temos Constituição Federal. Eu não tenho lei complementar. Eu não tenho essa lei complementar. O CTN não fala de IPVA. Eu não tenho uma lei complementar nacional igual a 116 para o ISS, igual a Lei Candir para o ICMS. Não existe. Não existe uma norma geral para o IPVA do Brasil. Louco, né? Não existe, não foi criado ainda. Então, o que acontece? Aqui tá vago, não tem. Aí eu vou ter a lei de Mato Grosso, aí eu vou ter o regulamento, que é um decreto, e assim por diante. Só que eu não tenho isso daqui. E aí? Se eu não tenho essa norma geral, o que acontece? Não pode ser instituído o IPVA? A gente não poderia pagar o IPVA? Pode sim, gente.
Por quê? Porque o artigo 24 da Constituição Federal, ele fala que se não existir a norma geral, os estados, os municípios, por exemplo, têm competência suplementar. Aqui, ó, deixa eu apagar para ficar mais fácil, ó. Vamos olhar para o 24. Gente, o 24, ele cai em direito do trabalho, ele cai em direito constitucional, ele cai em direito administrativo, tá? Pode cair em várias provas. Então tá lá, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, penitenciário, econômico, urbanístico, financeiro, mas a gente vai ficar aqui no direito tributário. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Que no nosso caso, essa norma geral tem que ser uma lei complementar, que é o CTN é um exemplo, né, que ele tem força de lei complementar. A Lei Candir é um exemplo. A 116 é um exemplo. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Ou seja, os estados eles podem legislar desde que não contrarie. Tudo bem? E se não tiver a norma geral, os estados e também os municípios terão competência legislativa plena. Aqui, ó. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, por isso que, mesmo não existindo norma geral, a lei complementar com relação ao IPVA, as leis dos estados que não contrariam a Constituição Federal, elas valem, elas têm eficácia. Tudo bem? Agora a situação é o seguinte, observem aqui comigo para depois a gente olhar para o parágrafo 4º do 24. Olha aqui, ó. Imaginem o seguinte, imaginem que eu tenho a lei do IPVA de Mato Grosso, ok? Beleza? E aí ela estabelece X, tá? Ela estabelece X. Depois, o que acontece? Depois que vem a lei complementar, a norma geral, a norma nacional. E sabe o que ela fala? Ela fala que X não pode existir. X contraria o que está falando a lei complementar. E aí, gente, o que acontece com X? Será que X é revogado? Esse que é o X da questão. Será que a norma que contraria a norma geral, será que a norma local que contraria a norma geral, o que acontece com ela? Ela é revogada? E aí, será que ela é revogada? Não, ela fica suspensa. Ela fica suspensa. Ela não é revogada, ela fica suspensa. Por que disso, professora? Por quê? Porque se, por exemplo, depois vier uma nova lei complementar que revogue essa lei complementar, por exemplo, né? Por exemplo, o que acontece com X? X sai da suspensão e volta a valer. Tudo bem? X sai da suspensão e volta a valer. Agora, imagine a seguinte situação, imagine se revogasse, tá? Imagine se revogasse.
sabe o que aconteceria? A gente ficaria num limbo jurídico. Ó. Então, a lei do IPVA de Mato Grosso fala X. Vem a lei complementar a norma nacional que fala que X não pode. X contraria a norma legal. Se, por exemplo, revogasse, e aí depois viesse uma outra lei que revogasse essa daqui, a gente ficaria num limbo, porque revogou, morreu. Não tem como ressuscitar. A gente ficaria no limbo. Por isso que suspende e não revoga. Vocês estão entendendo? Suspende, tá? Por quê? Porque, regra geral, nós não temos a repristinação no Brasil. Por quê? Porque a lei que revoga, a lei revogadora, não faz surgir a lei anteriormente revogada. A lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Essa é a regrona. A lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Trava a língua para suas crianças. Alice, desde os 6 anos, ela já decorou isso aqui, é o trava-língua dela, entendeu? A Alice, quando eu tô dando essa aula e ela tá assim junto comigo, ela entra e sai. Eu vou ensinar o trava-língua para vocês. A lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Para todas as minhas crianças, meus sobrinhos, tudo. Ai, tia, me ensina um trava-língua. Eu senta aí. Vocês vão ver o trava-língua da repristinação. Tá bom, gente? Então, o que acontece? Por isso que o parágrafo 4º do 24, ele é tão sábio. Olha o que ele fala. Ó, isso não cai em concurso, tá? Eu não tô perdendo aqui um tempão explicando a lógica desse negócio para você. Não é porque cai em concurso, não. Isso despenca. Cai em tributário, em constitucional, em administrativo. Então vamos lá, ó, observem aqui. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais, então aquela lei complementar, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, gente, suspende, não revoga, meramente suspende, deixa a eficácia paradinha lá. Se amanhã aquela lei federal, a norma nacional for revogada, sai da suspensão, volta a valer. Tudo bem? Então, suspende. Eu vejo em muitas provas, tá escrito aqui, revoga. Então, tá errado, tá? Suspende, gravem isso, não revoga, suspende. E o que a gente tem na prática com relação a isso? Vocês vão estudar melhor essa situação quando vocês forem estudar o ITCMD, tá? Só que o que a gente tem na prática, o que é novo com relação a isso e o que pode cair no concurso, porque a decisão, ó, fresquinha, tem aí 1 ano praticamente, que foi em 2001, foi o ano passado. Ó, estados não podem criar leis para tributar bens do exterior. O que acontece? Nós não temos a norma geral com relação ao ITCMD também. A gente tem uma mescla no CTN, que você mescla ITCMD com ITBI, a gente tem que ficar, mas a gente não tem uma norma geral zona com relação ao ITCMD. Precisaria ter, entendeu? Mas nós não temos. A Constituição Federal fala o seguinte, ela fala que a lei complementar é que vai estabelecer essa situação de tributar bens do exterior no caso do ITCMD. Muitas leis dos estados, inclusive a do estado de Mato Grosso, fala que ele que tem essa competência. Para justificar, ter um fundamento com relação a isso, nós sempre utilizamos o 24 da Constituição. Ocorre que o STF falou que não pode.
Tudo bem? E a modulação dos efeitos, essa decisão que fala que não pode, foi modulado, tá? Apenas para as decisões a partir de abril de 2021, 20 de abril de 2021. Características da competência tributária. Vamos lá, vamos tentar entender essas características. Foquem aqui comigo. A primeira característica, não importa, tá? Não tem que seguir essa ordem aqui. Mas a primeira característica é a privatividade. O que é isso? Cada ente tributante é privativo, é dele a competência tributária. Então, a competência tributária do imposto de renda é da União, é privativo da União. A competência para o ICMS é privativo do Estado. A competência do ISS é privativo do município. Tudo bem? Então, privatividade. Facultatividade é outra característica, a facultatividade. E aí, é obrigatório o ente tributante instituir o tributo de sua competência? Não é. É facultativo. Tanto é que aí, nós não temos o imposto sobre grandes fortunas, não foi instituído ainda. Não é verdade? Então não é obrigatório, é facultativo. E, somente para a gente aprofundar, além de ser facultativo, não tem um prazo para instituir esse tributo. Não tem um prazo final que decaia o direito de instituir esse tributo, igual eu falei para vocês na hora que a gente estava respondendo a questão. Então é facultativo e não tem prazo, tá? Incaducabilidade, é incaducável, não decai. Inderrogabilidade, tá lá no artigo 8º do CTN. Então é facultativo e não existe um prazo para instituir esse tributo, tá bom? É óbvio que, por exemplo, se o município não institui, por exemplo, o IPTU, o que vai acontecer? Vai ter questões lá da lei de responsabilidade fiscal, mas não que ele vai perder o direito de instituir o IPTU em razão do prazo, ou que ele seja obrigado, senão ele vai perder esse direito. Não, facultativo e incaducável, tá bom? Vamos lá, também é irrenunciabilidade. A competência tributária não pode ser renunciada. Eu não posso simplesmente falar, não quero essa competência tributária, eu renuncio. Gente, onde é que está a competência tributária? Mais uma vez falando, ela está na Constituição Federal. Será que o ente tributante pode riscar o artigo da Constituição Federal? Será que ele pode renunciar? Não pode. Por isso, irrenunciabilidade. Inalterabilidade. A competência tributária, ela também não pode ser alterada. Um ente tributante não pode transferir para o outro a competência tributária. Também a competência tributária é indelegável. Indelegabilidade, ou seja, um ente tributante não pode delegar, emprestar ao outro a sua competência tributária. Vamos lá entender as 3 palavras. Vamos imaginar, gente, que esta caneta é o imposto sobre grandes fortunas, tá? Essa caneta é o imposto sobre grandes fortunas. O que é delegar? Delegar é emprestar, tá? Então, eu estou te emprestando essa caneta. Ou seja, depois você tem que me devolver.
Então tá lá. Vamos supor que se pudesse delegar, né? A União falaria o seguinte: ô município, olha, eu vou te emprestar a competência para você instituir o imposto sobre grandes fortunas. Mas depois você tem que me devolver, tá? Eu só estou te emprestando. Não pode. O que seria alterar a competência tributária? Ó, eu vou te dar essa caneta. Toma ela para você para sempre. Então seria mais ou menos assim. Eu sou a União, o município, eu não quero mais o imposto sobre grandes fortunas. Toma para você. Ad eterno. Não vou mexer, encher o saco. É seu. Toma, para você. Tá bom? Isso é alterar, o que não pode. E o que é renunciar? Eu sou a União, não quero mais essa caneta. Aí se você vai dar essa caneta, você vai emprestar essa caneta para quem? Para ninguém. Ninguém vai ficar com essa caneta. Isso é renunciar. Vocês estão entendendo? É a mesma lógica, eu sou a União, eu não quero mais o imposto sobre grandes fortunas, mas também não quero que ninguém mexa com ele. Então eu renuncio, não é de ninguém. Também não pode. A competência está na Constituição Federal. Mas professora, a competência tributária, ela é indelegável, isso. Mas e a capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada. Nossa, como assim? Vamos lá. Que é o que eu coloquei em vermelho aqui para vocês, tá? Diferente da capacidade tributária ativa, que é delegável. Isso cai muito em provas, Então, assim, a competência tributária é a competência de legislar, é a competência legiferante, é a competência de criar o tributo, de mexer no tributo, de dar benefícios a esse tributo. A capacidade tributária ativa é a capacidade de arrecadar, de fiscalizar, de cobrar esse tributo. Tudo bem? Certo? Não é de legislar. Então, assim, a competência de legislar sobre o tributo é indelegável. Já a capacidade de arrecadar, fiscalizar, cobrar esse tributo é delegável, pode ser delegada. Tudo bem? Certo? Então, muito cuidado. Tá bom, professora, me dá um exemplo, tá? Me dá um exemplo. O exemplo clássico que cai bastante em provas é com relação ao ITR. Então vamos lá. O ITR, gente, a competência de legislar é da União. É a União que vai legislar com relação ao ITR. Tudo bem? Mas a Constituição Federal fala o seguinte: o município, se você quiser, você pode falar, escuta, União, deixa que eu cuido do ITR dos imóveis do meu município. Pode deixar, eu vou lá, eu cobro, eu fiscalizo, eu tomo conta para você. Não se preocupa, pode deixar que essa bagaça é minha, eu resolvo. A União pensa, sabe, vai ficar bem mais fácil, né? Porque, nossa, é tanto município, porque nós somos um país continental, né, gente? É muito mais complicado. Ai, boa, pode ficar com você. Ah, é? Ah, então beleza. Só que o município vai fazer isso de graça. Ai, por que o município vai fazer isso? Ai, porque ele é bonzinho? Gente, nem relógio trabalha de graça, chuchu. Nem. Então a Constituição fala o seguinte: município, se você trabalhar para a União para arrecadar e fiscalizar o ITR dos imóveis que estão no seu município, você vai ficar com 100% dessa arrecadação. 100% dessa arrecadação é sua. Ah, sou município.
Mas eu quero evitar a fadiga. Ai, não vou mexer com isso não, isso aí vai dar um trabalho. Ah, não quer? Ah, então tá bom, então você vai ficar só com 50%. Certo? Tudo bem? Então, o que acontece? Recapitulando, se o município optar pela capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar o ITR dos imóveis que estão dentro dele, ele fica com 100% da arrecadação desse ITR. Se ele não optar, ficar tudo com a União, só 50% desse ITR que vem para o município. Só que prestem atenção, o que pode ser delegado? A competência tributária? Não. A capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa de arrecadar e de fiscalizar. Vocês estão entendendo? O município, ele não pode modificar a lei do ITR. Ele não pode trazer benefício fiscal do ITR para os contribuintes lá do município. Ele não pode legislar com relação ao ITR, porque a competência é indelegável. E a capacidade tributária ativa pode ser delegada, tá bom? Então, tá aqui o ordenamento jurídico. Ó, a súmula 447 aqui do STJ. Os estados e o Distrito Federal são parte legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta pelos seus servidores. Por que disso aqui? Porque assim, ó, o que a Constituição Federal fala? A Constituição Federal fala o seguinte, escuta, Estado, sabe o imposto de renda, que é de minha competência, que o seu servidor público tem que pagar? Ah, você retém e você pode ficar com ele, você pode ficar com esse dinheiro. Ah, é? Município? Sabe o imposto de renda do seu servidor? Você retém e você pode ficar com ele. Beleza. E aí, gente? Quem que ficou com o dinheiro? O Estado ou o município? Caso eles tenham feito errado, né, retido, arrecadado de forma errada, um valor superior, contra quem o contribuinte vai entrar? Contra a União? Não, a União não ficou com o dinheiro. Vai entrar contra o Estado ou o município, tá certo? E eu entendo que da mesma forma, quando do ITR, se o município tem a capacidade tributária ativa, tá bom, gente? Então, só frisando mais um pouco, porque isso cai muito, competência tributária, competência legiferante de legislar indelegável. Capacidade tributária ativa, que é tão somente de arrecadar, de fiscalizar, de cobrar, pode ser delegada. Lembram que a gente conversou com relação às taxas? Lembra que a gente falou com relação à TASIM, né? Que ela é inconstitucional? Lembra que eu falei para você que tudo começou em razão de competência? Aqui, ó, o exemplo aqui para vocês. Então, o que acontecia? Ó, os municípios que não pagam o bombeiro querendo instituir a TASIM. Isso violou competência. Por isso que foi considerado inconstitucional. E aí Marco Aurelinho, né, foi lá e falou assim, mas ó, mesmo que o município não tenha competência, essa porra dessa taxa não pode. Por quê? Porque é um serviço indivisível e taxa tem que ser divisível. Então tá aqui só para exemplo. Quer ver outro exemplo que pode cair em concurso público? Isso aqui é uma decisão de Mato Grosso, tá, gente? Aqui do TJ de Mato Grosso. Mas isso aconteceu no Brasil inteiro. O que acontece? Ó, teve benefícios fiscais, né, em nível nacional por causa do Covid, né, da pandemia, certo? Tá? E aí, isso daí foi norma nacional, sabe? Foi norma federal, não é nem norma nacional, foi norma federal.
Eu estava querendo pegar aquela norma federal e trazer aqui para os estados. Pode? Não pode. Isso extrapola competência tributária. É um outro exemplo aqui e que pode cair em provas de concurso público da seguinte forma: a União fez uma norma trazendo benefícios para os tributos federais. O Estado não legislou e o contribuinte quer utilizar essa norma como fundamentação legal para não ter que pagar o ICMS. Ele tem razão? Não tem, o contribuinte não tem razão. Por quê? Porque viola competência tributária. Competência cumulativa, certo? Competência cumulativa com relação aos territórios. Então vamos lá. Ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.